Bom, maravilha que a gente possa seguir juntos por aqui. É uma delícia estarmos todas as segundas-feiras por aqui, ainda mais quando você tem na tela, rapidamente já, melhores momentos para você da vitória do Santos, líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos faz um gol com o menino Wesley, que você está observando aí, que não é o Wesley Patati, que já foi embora faz tempo. É o Wendel, né? Lindo passe do Juliano, tá? Passe do Juliano, mas eu nunca falei que o Juliano fosse ruim. Não nunca decretei final de Dá uma olhada nesse gol ali. Olha o Otero, rapaz. Dá uma olhada. Ele tinha 5 minutos antes chutado uma falta ainda mais distante. E obrigado o goleiro do Curitiba a fazer uma grande defesa. Só que essa era impossível. Onde a bola vai? Olha onde a bola vai e olha o que ela sobe e desce. Que ela cai, né? Impressionante. Bom, todos sabemos o grande potencial que o Otero tem no chute de média e longa Nas finalizações, né? Nas finalizações. Mas é um cara de difícil marcação, tem dificuldade para voltar para recompor, mas você tem que aproveitar a melhor característica de cada um. Esse Santos vai ser o campeão da Série B e você, ô Sálvio, campeão da Série B com o Fábio Carille, sendo o Fábio Carille, entrega o título para o Marcelo Teixeira, levanto a taça, aponto para a torcida, no dia seguinte vou no meu armário, arrumo minhas coisas e falo, presidente, obrigado, eu não fico no lugar... Você não recebe a multa? Não, primeiro que eu vou conversar. Você não espera ele te demitir para você receber a multa? Ele não vai te demitir, ele vai querer renovar comigo, porque o dirigente, ele é exatamente a seguinte forma. Dirigente que é apaixonado, como é o caso do Marcelo Teixeira, que não é SAF, que não é negócio, que é a paixão, ele é o seguinte, o treinador vale tanto quanto o último resultado. Já está apaixonado pelo Carille, então vai querer renovar, não vai me mandar embora. Então eu vou chegar e vou para o mercado, o Carille é o cara que vai para o mercado. Lembra que nós estamos falando aqui uma coisa interessantíssima. Nós não temos treinadores brasileiros hoje qualificados. Não temos. Cada vez mais em falta. Carpini é um qualificado, vai valer uma nota, livrando Vitória, vai valer uma nota no ano que vem o Carpini. Vai valer uma nota. Vocês jogaram ele na sarjeta igualzinho alguns sem dirigentes. ter grande trabalho. Não tem importância, mas livrar o Vitória com esse orçamento do rebaixamento, para mim já está de bom tamanho. Não, bom tamanho foi bater o carimbo de Série A. Ele bateu o carimbo de Série A agora, né? Ele vai bater. Tinha carimbo e foi pro São Paulo. Ele vai bater, vai salvar, vai sobrar o Carille e o Carpini. Você é o Carille. Você chega na segunda-feira e manda um bilhete lá pro Marcelo Teixeira e fala, obrigado, eu não fico com um cara aqui no meio da jornada, quando eu estou em segundo lugar no campeonato, me rifa. Eu não fico, eu falo. Não, eu gosto o que o Gabigol fez. Eu no Carille ia fazer o que o Gabigol fez também. Quando o troféu tá no alto. Primeiro eu Tá vendo? O Nicola... Tá certo, só mais inteligente que eu ainda. Não, primeiro que o Nicola traz informações aqui, que é sempre bom fazer. Lógico, eu falaria o seguinte, meu bônus de acesso, meu bônus de campeão... 1 milhão bônus de acesso, 500 mil bônus quero receber do título. Meu bônus de acesso, meu bônus de campeão... Recebo na segunda-feira, na terça. Recebo na segunda-feira e na terça. Na terça até porque, não tenho dúvidas, é tudo isso que você está falando. O Carille tem portas abertas em vários clubes. Vai ser assediado e o telefone já deve estar tocando. O telefone do Carille já deve estar tocando. Eu acho que o ano foi de altos e baixos para o Carille com a torcida do Santos. Eu escutei de um santista o seguinte, é um casamento que não deu certo, mas é bom continuar até o final. O final é quando conseguiu o título. Engraçado, eu nunca vi um casamento que... Você que é um cara que gosta de números, o Jorge, o casamento não dá certo. O marido se dá bem com a mulher. Não. Eles transam super bem. Não. O resultado é um filho maravilhoso. Não. E aí tem alguém da família que não gosta da esposa e o casamento não dá certo? Ele é Júnior, é que esse pessoal da família é bem grande, né? Não são poucas as pessoas que... Mas vamos lá, o Carille vai terminar a passagem dele pelo Santos como vice-campeão paulista, algo absolutamente inesperado. E muito bom. Muito bom. E como campeão da Série B. Certo. Sem a autoridade que se imaginava. É assim, para um resultadista como o Elias Júnior, a passagem do Carille é brilhante. Brilhante. Para alguém que analisou o nível de atuação do Santos, foi uma passagem boa, porque ele conseguiu cumprir à risca os objetivos. O Santos garantiu vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, o Santos foi extremamente competitivo no Campeonato Paulista, o Santos liderou na maior parte da competição a Série B e vai vencer com alguma autoridade. Com a vitória de hoje, o Santos foi para 68 pontos, o Mirassol e o Novo Horizonte
Horizontino tem 63 e o Sport pode ser ultrapassado amanhã pelo Ceará. O Ceará fecha a rodada contra o Botafogo em Ribeirão e se o Ceará vencer o Botafogo fora, ele chega aos mesmos 60 pontos e ultrapassa o Sport no critério de desempate. E aí tem um técnico estrangeiro, que é o Pepa no Sport, que todo mundo decantava em prós e versos, e você vê que nem tudo que reluz é ouro. E investimento alto também no Sport do Ceará. O Santos fez aquilo que tinha obrigação, subir e subir com o título. Agora, eu acho que pro bem de todos, é legal que o Santos vai buscar um técnico e que o Carille vai buscar um novo rumo. Só queria trazer uma informação importante. Um pouquinho antes do jogo começar, eu nem vendi essa história pro Léo. Um pouquinho antes do jogo começar, eu estava conversando com um dirigente santista para entender um pouquinho dessa história do Neymar e o Santos. O Santos tem admitido otimismo com a volta do Neymar. Mas essa pessoa que é extremamente próxima ao presidente Marcelo Teixeira... Eu não acredito. Essa pessoa que é extremamente próxima ao Marcelo Teixeira e é próxima também ao pai do Neymar, afirma que a condição que o pai do Neymar tem imposto para a volta do Neymar à Vila Belmiro é uma só. Que o Marcelo Teixeira transforme o clube numa SAF e a venda para o pai do Neymar, ou para a família Neymar. Essa é a condição, porque o Neymar entende e vislumbra a possibilidade de fazer muito dinheiro e tornar o Santos extremamente competitivo se ele for o dono. Você imagina, Elie, que o pai do Neymar compra o Santos num dia, no dia seguinte o filho dele vira o jogador. Só aí a valorização da SAF já multiplicou. E aí você é treinador. Esse é treinador, o Neymar você tem que colocar no banco ou substituir. Como que o treinador... Esse é um ponto importante. Não, e outra, o Neymar vai entregar, o Neymar morando lá embaixo, ele vai entregar na mesma proporção que você imagina que ele tem a capacidade, porque todos sabemos que ele tem um talento em comum. Mas aí, ele vai estar fisicamente bem? São negócios, né? Ele vai depender disso. Ele vai depender duplamente do desempenho dele. Por conta dele e por conta da empresa que vai passar a ser dele. Vocês não podem esquecer que o Neymar, dono do Santos, vai ter uma capacidade de atrair jogadores gigantes. Mas o Marcelo Teixeira não aceita vender o Santos. Esse é o ponto. O Marcelo Teixeira não disse não, mas tem fugido quando o assunto é esse. O Marcelo Teixeira tem tentado convencer... Eu diria o seguinte, Nicola, já diria agora, esquece, esse processo não é lento. Esse processo não é rápido. Outra, ele não vai acontecer. Depende de aprovação, conselho, de avaliação. Depende de avaliação. E não foi feito não é uma coisa que a caneta do Marcelo Teixeira defina. Por exemplo, o Cruzeiro do Ronaldo, ele poderia fazer rápido, como fez o Pedrinho. Porque já era dele, ele fez a caneta e passou. Hoje não. Mas a gente vale a lembrança de que o Neymar não tem a certeza da rescisão do contrato em janeiro. Ele tem contrato na Arábia Saudita até junho. Mas a conversa é que é só questão de apresentar, a rescisão está feita na hora. Conversa. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. É assim, tem muitos prós e alguns contras essa ideia do Neymar ser dono do Santos. O Santos passaria a ter um alcance gigante. Qual jogador que não gostaria de atuar no Santos do Neymar? Você é pró ou contra? Se eu fosse conselheiro santista, eu votaria pelo sim. Eu acho que o Santos muda de patamar. Você, Elia? Eu votaria pelo sim, dentro de uma condição que o Conselho tivesse também uma participação. Eu acho que você precisa ter uma parte nobre ali, tipo o Conselho de Sábios, sabe? Vamos eleger um Conselho de Sábios de 8, 9 conselheiros importantes, historicamente, que vão pensar... Esses caras vão ter mais votos, vão ter voto mais... O dono é o Neymar, mas o Conselho de Sábios tem uma participação importante. Você é contra? Eu votaria não. Falaria, Neymar, seja super bem-vindo, o Santos... Aí não vem. Não, calma, o Santos é tudo seu, compre o Santos. O ex-jogador Neymar, mas o jogador em atividade sempre votaria. Mas o pacote bom é ter o Neymar. O pacote bom é você ter o Neymar. Você valoriza a ação. Você valoriza a ação com o Neymar em campo. Então seja associativo. Esquece a venda e fala, vamos fazer um projeto com você aqui, com todos os outros elencos que você vem jogar. Aí você já não manda, aí você depende do conselho, aí você depende... Aí é o América do Rio, é o Romário que é dono do América. Mas o Santos está no outro patamar e o Neymar é outro patamar. Eu também concordo, mas é incompatível. Você coloca o Santos num outro patamar com financeiro, o Neymar dono. De atração de investidores. Começa a ter, olha, nós vamos fazer... Veja, a seleção brasileira tem um valor quando o Neymar joga e outro quando o Neymar não joga. Se a seleção brasileira tem esse valor, imagine o Santos. Imagine o Neymar fazendo ligações, tentando trazer jogadores, enfim. Eu joguei bola na rua.
E a pior coisa que tinha quando eu jogava bola na rua... O dono da bola falava, vou parar com o jogo. E a gente não tinha dinheiro para comprar bola, mas tinha o nosso amigo que era mais bem de vida, que ele tinha a bola, né? E ele falava, acabou o jogo, ia embora. Se não tocar a bola para eu fazer gol, eu vou embora. O Santos não pode virar isso, Elia. Eu entendo que você tem a razão. O Santos de Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe não pode virar isso. É uma discussão ampla. Eu acho que a gente teria que pensar um pouco mais a respeito de quais são as consequências. Também deveríamos pensar quais são as condições do negócio, qual seria o aporte de capital da família Neymar, porque o aporte de capital tem que ser determinante. Até onde o Santos vai ter uma nova arena? Quantos anos Quanto de gestão? tempo de gestão? Qual percentual? Qual percentual? O que é que vai ser feita com a dívida do Santos? Então, eles vão assumir a responsabilidade sobre a dívida? Não, responsabilidade sobre a dívida. SAF assume sempre. Pois é, mas lembra de uma coisa, você assume, mas como é que foi a SAF do Cruzeiro que não assumiu nada? O passivo do o Ronaldo Fenômeno não assumiu o passivo. Não, mas tá com o Pedrinho. Não pagou. Pagou. A SAF você tem uma carência, você faz uma linha de corte hoje e começa... É uma recuperação judicial. É uma recuperação judicial. E aí você tem uma carência e vai ter que começar a pagar lá para frente. É isso que vai ter que ser feito. Por isso que o Ronaldo saiu antes, né, de começar a pagar, né? Perfeito, exatamente. Ele pagou muitas dívidas da FIFA, mas o restante das dívidas, dos credores do clube... Porque tem um conflito de dívida atual e para a empresa funcionar, o que a FIFA aceita ou não aceita. Ele teve que pagar para fazer o clube funcionar. Exatamente. Estamos no ar, depois do jogo começando em preto e branco aqui na tela do Band Esportes nesta segunda-feira com a festa da torcida do Santos que assegurou matematicamente, agora há pouco, lá em Curitiba, o seu retorno à primeira divisão. Tudo certo, Júlio? Fez festa com algum amigo santista? O pessoal da redação estava animado aí? Tudo bom, Tomás? Boa noite. O Santos, né, sempre movimenta tanta gente. E o Brasil inteiro estava interessado, né, nesse acesso do Santos. Eu vejo torcedores de vários clubes dizendo que queriam ver o Santos de volta. Outros, claro, mais amargurados ali, né? Falando, não, que fique na segunda divisão para sempre e tal. Mas a maior parte das pessoas com quem eu conversei nos últimos meses queria que o Santos voltasse logo. E aí, Tomás, eu estava na dúvida aqui, realmente conversando com alguns amigos, se ia ter festa lá na Praça Independência. Porque quando o Santos ganha títulos, comemora na Praça Independência, que fica ali no coração do Gonzaga, né? No centro da... Não no centro antigo, mas no centro novo, digamos assim, da... linda e muito agradável cidade de Santos, e aí eu estava na dúvida mesmo se haveria comemoração, porque às vezes pode ser interpretado como não, Série B, obrigação, não vamos comemorar isso aí. Mas vai ter sim, domingo. Muito bem. Marcada a festa pro Peixe, a festa do retorno à Série A do Brasileiro. Todo mundo sabia que ia acontecer e de fato aconteceu. É isso. Teve uma época aí que o pessoal ficou meio na dúvida se ia acontecer. Não, você sempre teve a certeza? Eu fiquei na dúvida. Não, eu achava que a chance maior era sempre do Santos subir, mas eu sempre achei que não ia ser tão fácil. No final das contas, acabou ficando fácil, mas durante uma parte ali do miolo do campeonato, teve crise, teve 3 ou 4 jogos sem ganhar, teve humilhação com aquele 2-2 com a Ponte, com um homem a mais em campo, tomando 2 gols no segundo tempo. Aquele jogo foi... Teve reclamação com esse cidadão aí, grande Fábio Carille, né, muito contestado pela torcida e por isso até nem vai ficar em 2025. Isso é certeza? Não é certeza, mas ainda hoje, conversando com o amigo jornalista Fabiano Fará, mais uma vez, que acompanha o dia a dia do Santos, mais uma vez, ele disse que as chances do Carille ficar são mínimas. Porque o São Paulo não tem mais, o São Paulo foi para a França. Mas ainda se fala em Antônio Oliveira, agora se fala também em Pedro Caixinha. Olha, trocar do Carille para o Pedro Caixinha, eu gostei do trabalho do Caixinha no ano passado, e nesse ano... Aí caberia a diretoria do Santos conversar com as pessoas lá da Red Bull, né? Bragantino, porque houve muitos problemas de relacionamento. Agora, e aí? A culpa é do Caixinha, que é muito explosivo, ou culpa dos jogadores que eram sem vergonha? Enfim, tem que entender com quem estava lá dentro do Red Bull Bragantino o que aconteceu. Para trocar do Carille para o Antônio Oliveira, para mim parece um absurdo. Assim. Parece um absurdo completo. Eu penso dessa maneira também. O problema é que talvez o próprio Carille já não queira mais ficar, também, que não há mais clima, né? Mas aí também acho que dá para arrumar alguma coisa melhor do que o Antônio Oliveira. Se você olhar no mercado de treinadores... Podemos até... Vamos para os gols do Santos? Vamos. Os melhores momentos de Curitiba 0, Santos 2. Não foi um jogo tão fácil assim no primeiro tempo. Curitiba teve algumas oportunidades. Esse chute aí, por exemplo, de fora da área. Sim, foram boas oportunidades do Curitiba. Especialmente quando já estava 1-0 para o Santos. Exatamente. O Brasão fez boas defesas.
Aliás, né, um técnico com um goleiro que precisa ser elogiado, né, Tomás? Porque pegou ali um abacaxi. O João Paulo se machuca no comecinho do campeonato. E tudo bem que a maior parte dos times não forçou tanto a barra para cima do Santos, ou não teve a capacidade de... Mas o Brasão, quando foi chamado, teve lá um ou outro jogo em que falhou. Teve algumas falhas contundentes, mas ele em muitos jogos foi importante. Hoje fez 2 defesas quando estava 1-0, e aí a gente está vendo o primeiro gol do Santos, o gol do Wender, né, centroavante, que esse mostrou que veio, né, Júlio? Sim. Fez uma boa Série B. Fez uma boa Série B. Chegou no meio da Série B e fez uma boa Série B. Passe do Juliano. Isso. Parece que o chute do Wender é bloqueado ali, por isso que sai da mira do goleiro. Aí as defesas do Brasão. Essa primeira, boa defesa. Chute de fora da área. Curitiba tentando de fora da área. O Curitiba virou SAF, o Curitiba tem um bom projeto, mas essa Série B foi bem abaixo, né? Foi bem decepcionante. E aí a primeira principalmente, né? Ainda que a segunda impressione mais, porque o cara tá cara a cara, mas na segunda eu vejo muito demérito do jogador do Curitiba. A primeira defesa não. E aí o show do Otero. 2 faltas o grande Otero. Né? O grande Otero. Qual o nome do goleiro do Curitiba? Pedro Lucas. Menino que Morisco? Morisco. É que é Pedro Lucas Morisco da Silva. Isso, Ele fez uma grande Copa São Paulo de Júnior. Ah, é verdade. E na primeira ele faz uma grande defesa, na segunda é impossível. A trajetória da bola do Otero é muito esquisita, né? A tal da folha seca, ó. Exatamente, é bonita, né, de ver, né? E vai no cantinho, né? Lembrou, o Vitorino está me chamando a atenção aqui, lembrou um pouquinho o gol do Davi Luiz contra a Colômbia na Copa de 2014. É verdade. A bola de também, repente cai, né? Verdade. E aí o segundo tempo eu confesso que eu vi com menos atenção. Mas por que você está fazendo o quê? Eu estava fazendo? Te interessa, pô? Ué, estamos aqui juntos no programa. Você vai largar essa comigo? Não, pô. Pensei, o Júlio deve estar assistindo, né? Olha, boa defesa aí do Brasil. Não, mas no segundo tempo, o segundo tempo foi mais do Curitiba. Foi mais do Curitiba. Natural, né? Era natural que fosse assim. Mas o Curitiba teve dificuldades muito grandes de criar chances concretas de gol. Fica rindo. Não criou grandes chances de gol. A verdade é que no segundo tempo o jogo era um jogo de posse de bola do Curitiba, mas com... Pareceu o do Atlético Mineiro ontem, né? Tinha posse de bola, mas eficiência mesmo nenhuma. O Curitiba já não vai subir, dificilmente faria alguma coisa surpreendente contra um Santos, que jogava com essa motivação de já resolver as coisas hoje, né, Tomás? A torcida vira faixa. Aliás, teve briga, né? Briga da torcida do Santos, torcida organizada com a polícia lá de Curitiba. É uma constante, né? Ontem Atlético e Flamengo, hoje no jogo do Santos, anteontem a cabeça de porco, antes de anteontem não sei o quê, mas sabe, que sociedade que a gente está vivendo, né? Então, muita violência ali e criança, velhinhos, pessoas de mais idade, já no Couto Pereira, até em jogos em que supostamente não tem nada para acontecer, né? Não tem nenhuma grande tensão ali. Sai uma briga de torcedor organizado com polícia. Oh, meu Deus. Lembrando que o Santos, a gente vai ver depois a tabela, abriu 5 pontos para o segundo colocado, tem grande chance de conquistar o título, mas matematicamente hoje, por enquanto, só assegurou a vaga na Série A, a volta à Série A. E aí, pensando ainda em treinador, Júlio, tem alguns técnicos aí que podem ficar livres no mercado, mas não sei se interessariam ao Santos e se interessaria a eles trabalhar no Santos. Por exemplo... Renato Gaúcho, se deixar o Grêmio, será que finalmente o tabu acabaria? Renato Gaúcho que nunca trabalhou em São Paulo. Nunca passou por ninguém, né? Aliás, acho que é o único personagem importante do futebol brasileiro, assim, com carreira como jogador, como treinador, carreira consolidada, que nunca trabalhou em São Paulo. Mas o Zico não rodou o Brasil. O Renato passou por bastante. O Renato trabalhou em Minas, trabalhou no Rio Grande do Sul. Além de ter jogado em vários times grandes do Brasil, né? Exato. Grêmio, obviamente, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético, Botafogo. No Cruzeiro eu não lembrava do Renato. Foi campeão da Supercopa da Libertadores, que a gente falou outro dia. Contra o Racing. É verdade, Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho, né? Faltou só o outro gaúcho lá, o centroavante. Que jogou com o Renato no Atlético Mineiro e no Flamengo. É verdade.
Ô Tomás, o Renato no Santos, mas existe essa especulação? Ou Não. É da minha cabeça. Enquanto no segundo mesmo. tempo lá você estava pensando, tendo ideias e tal? Não. Foi à tarde mesmo no rádio. Porque eu confesso que eu concordo com você. Não é sempre que isso acontece, até que no futebol, bastante. Caixinha e Antônio Oliveira, eu tenho minhas sérias dúvidas em relação a eles, né? Mais até Antônio Oliveira do que o Caixinha, que acho que em alguns momentos foi muito bem no Bragantino. O Caixinha seria interessante. Mas o Renato seria um nome mais para chacoalhar, né? O Renato seria um nome interessantíssimo. A gente não sabe se o Renato vai continuar no Grêmio. A gente vê algumas declarações do Renato em que parece que não. Acho que seria um erro do Grêmio. Acho que o Grêmio deveria insistir, tentar convencer o Renato a ficar. Porque a não ser que note ali um desgaste completo, mas senão é uma estabilidade boa para o Grêmio. Agora, se o Renato sair do Grêmio, eu acho que o Renato teria várias coisas interessantes assim, em comum com o Santos. O Renato é um treinador que gosta de jogar para frente, ele tem esse discurso, prática em vários momentos, né? Em mais momentos os times do Renato jogaram para frente do que não. Tem a praia, né? Que é algo que São Paulo nunca ofereceu para o Renato, né? Exato. O Renato nunca quis trabalhar em São Paulo, nunca fez questão de elogiar a cidade, e tá tudo certo, ninguém é obrigado a gostar da cidade de São Paulo. Mas Santos não é São Paulo, né? Santos é uma cidade muito mais agradável, assim. Santos é uma cidade de praia e que vive a praia. Mais até, eu diria, do que o Rio de Janeiro, hein? Assim, porque realmente, considerando o tamanho da população, né? Claro. Proporcionalmente, as pessoas vivem muito, de fato, a praia de Santos. Acho que o Renato ia gostar. O São Paulo, ele gostava muito do São Paulo. Ele era frequentador ali das praias de Santos. Deixa eu jogar um outro nome para você, Júlio Gomes, que também está empregado, mas eu não sei. Esse eu acho até que tem mais chance de permanecer do que o Renato. Rogério Ceni. Já rolou esse namoro, né? Em algum momento alguém falou assim, o Rogério não pode trabalhar em nenhum outro time de São Paulo, pela conexão dele, obviamente, histórica com o São Paulo. Mas aí, no Corinthians, de jeito nenhum. No Palmeiras, de jeito nenhum. Mas no Santos, por que não? Ele nunca né? citou o Santos. Ele já citou Corinthians e Palmeiras. Ele não disse nunca, mas ele disse, dificilmente vai acontecer de eu trabalhar nesses dois times. E assim, quando você pensa no Rogério trabalhando em São Paulo, você pensa muito nos confrontos do Rogério com o São Paulo. Né? Como seria o Rogério enfrentando... Só que isso já aconteceu tantas vezes. Exato. E aliás, não ganha nunca. E não ganhou nenhum. Ou seja, a torcida de São Paulo não tem nenhum problema mesmo com o Rogério, né? Teve problema quando o Rogério foi treinador de São Paulo. Mas eu não acho que eu acho que a chance do Rogério deixar o Bahia é menor do que a do Renato deixar o Grêmio. Concordo. Porque, se dependesse da torcida do Bahia, eu diria que na escala torcedor, o Rogério está pior com a torcida do Bahia do que o Renato, que tem, obviamente, um estofo maior com o torcedor do Grêmio. Mas na escala diretoria, eu não vejo esse grupo que hoje manda no Bahia, e aí que tá, quando você é uma SAF, você passa a ter dono. Não adianta o torcedor espernear e tal. Eu não vejo muitas chances. Eu vi uma entrevista agora, nesse fim de semana, do Ferran Soriano, que é o presidente do Grupo City, catalão, Barcelona, lá nos tempos de Guardiola, Manchester City, foi uma peça-chave para trazer o Guardiola. Uma entrevista para o Felipe Brizola, se eu não estou enganado, bom repórter do Sport TV. Falando um português incrível, hein? É mesmo? Acho que eu nunca vi um espanhol, catalão, espanhol, falar um português tão sem sotaque quanto do Ferran Soriano. Impressionante. Só elogios ao Rogério. Rogério trabalha tanto quanto qualquer treinador da Europa, como comparando Legal. o Rogério com o Guardiola. Então, assim, eu não vejo muitas chances do Grupo City tirar o Rogério do Bahia, a não ser que ele queira. Entendi. O cara às vezes não gosta de ficar sendo xingado lá, né, no campo de futebol e pede para sair. Eu acho que o Rogério caberia bem no Santos, mas acho que o Renato teria mais a ver com o Santos. E os dois nomes muito melhores do que Antônio Oliveira e do que o Carille. Eu acho também. Por falar em Carille... Mas acho que não são os dois nomes realistas para o Santos hoje, né, Tomás? Foi boa a nossa discussão, mas acho que não são dois nomes realistas. Não sei. O Tite não é realista. Não, o Tite não é porque realista. o Tite não vai querer. Eu acho que não. E dizem que lá em Santos também não querem o Tite. Mas, enfim, aspas do Carille. Nos próximos dias haverá uma definição. O Santos está muito atrasado para o planejamento de 2025. Não podemos perder mais tempo. Se eu vou ou não continuar, não é o problema. Mas temos que pensar no Santos para 2025. Ele já deu algumas declarações nesse sentido, dizendo, eu vou trabalhar na preparação para 2025, estando aqui ou não, querendo dizer.
Eu tenho que ajudar. Enquanto eu for treinador, eu tenho que ajudar. Mas em nenhum momento ele fala que vai ser o treinador em 2025. Não tem cara, mas de repente o Santos não se encontra com opções melhores e acaba seguindo com o Carille, que fez um ótimo Campeonato Paulista, diga-se. Sim. A Série B do Santos, até é uma pergunta que eu te faço, Tomás, para ver se você compartilha da minha opinião. Minha vez de te perguntar agora. A gente teve ao longo da história, principalmente nos primeiros rebaixados, lá, né, nos primeiros rebaixados do pontos corridos, né? Palmeiras e Botafogo foram os primeiros, a Portuguesa caiu junto naquele ano, nunca tinha caído, né? Mas hoje, obviamente, nunca teve, né, o tamanho do Palmeiras e Botafogo, mas era um time que nunca tinha caído. Palmeiras e Botafogo, depois vieram lá Grêmio, Atlético Mineiro, aí um monte, né? Vasco, Corinthians, Inter. Vários deles, principalmente esses primeiros, subiram com muita força. Tinham dinheiro para isso, tinham cotas de TV que eram dos times de Série A para jogar a Série B. Então tinham obrigação de subir, mas subiam com o pé nas costas, subiam ganhando muitos jogos, subiam empolgando a torcida. E outros não, né? Outros subiram de forma meio melancólica, incluindo o Grêmio do ano passado, por exemplo, do ano retrasado, perdão. O próprio Cruzeiro, apesar do título. Os mais recentes eu acho que subiram de forma mais melancólica. Vasco na última rodada, não podendo perder para o Ituano. O Santos, onde se encaixa? Empolga ou é melancólico? Uma coisa no meio, né? Para mim, fica no meio, porque o Santos teve mais facilidade do que alguns desses rivais. Inclusive, vai ter uma pontuação alta na comparação com esses rivais. Mas nunca deu show, né? Mas foi uma Série B também mais fácil do que a de alguns rivais. Tanto é verdade que Mirassol e Novo Horizontino vão subir também. Isso não é reflexo de ter sido mais fácil, né? São clubes muito bem organizados. São organizados, mas... Que talvez lá em 2005, 2006, 2007 não tivessem mas tudo bem, mas a pontuação de Curitiba, do próprio Ceará agora que reagiu, do Goiás que reagiu, do América Mineiro, são pontuações muito decepcionantes para times considerados ioiôs. E o Santos também teve uma Série B sem... Não teve nem o Bahia na Série B. Teve o Sport. Teve o Sport, né? Mas não teve o Bahia. A gente viu alguns grandes pegarem outros grandes na Série B. Aquela coisa de, não são 4 vagas, são 3, porque esse meu adversário aqui provavelmente vai conseguir. Enfim, eu acho que o Santos oscilou muito na minha avaliação durante a metade. Começou bem, oscilou, mas terminou bem. Eu acho que o trabalho do Carille melhorou no segundo turno. Eu critiquei muito o trabalho do Carille durante boa parte da Série B. E acho que agora deu uma... deslanchada. O Santos venceu com facilidade esses últimos jogos. Eu acho que foi uma Série B sólida do Santos. 8 derrotas, né? Se não estou enganado, são 8 derrotas. Eu te falo. É um número grande de derrotas, mas acho que o problema, o que passou para a gente a imagem de que a Série B do Santos foi pior do que efetivamente foi, é que essas derrotas, algumas delas, elas aconteceram de forma agrupada. Então, se o Santos tivesse assim... 4 vitórias, um empate, uma derrota. 4 vitórias, um empate, uma derrota. 4 vitórias, um empate, uma derrota. Desce menos a impressão de oscilação, como que foi o termo que você usou. O Santos teve dois momentos. Foram dois momentos assim, muito ruins, que ele perde a maior parte desses 8 jogos aí que ele perdeu. E aí isso gera um momento, nunca foi de pânico, mas de descontentamento com o trabalho do Carille. Eu acho que a diretoria fez bem de segurar o Carille. Também tem que ser elogiada a diretoria do Marcelo Teixeira, comandada pelo Marcelo Teixeira. O trabalho do Marcelo Teixeira, para mim, é muito bom nesse ano. E dispensar o Carille agora não tem problema. Eu não sou contrário a esse tipo de demissão de técnico. Olha, você teve um ciclo, o ciclo se completou. Você contratou o cara, ele teve um ano inteiro. Ok, foi bem, foi mal, acertou aqui, errou ali, subiu, caiu. Eu decidi que quero trocar de técnico. Não tem nada a ver com demitir o Carille ou qualquer outro na 30ª rodada, na 23ª, no meio do trabalho, sem deixar o cara concluir o ciclo. Né? Eu acho que o torcedor do Santos, o diretoria do Santos conseguiu segurar uma pressão que diretorias anteriores não seguraram.